E sei que parece assim bem óbvio, mas tem momentos que nós questionamos a razão de Deus, mas por trás disso, Deus tem um propósito. Mas enfim, vamos começar a abrir nossas Bíblias para a nossa linda história de hoje, em Mateus 4:35. Uma coisa pequenininha aqui. Então, naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos ir para o outro lado. Para explicar um pouquinho o que está acontecendo, Jesus decidiu levar seus discípulos para o outro lado da Galileia, até a região da Decápolis, que eram feitas de 10 cidades. Então, e Decápolis era uma região cheia de pecado. Tinha violência, eles adoravam outros deuses, como o porco, os cultos promoviam sexualidade, violência, riqueza e muitas outras coisas ruins, né? Os discípulos estavam assim confusos e assustados. Era uma coisa que qual eles não estavam assim confortáveis com. Eles provavelmente acharam que era uma loucura, pensando: por que o Filho de Deus está indo para uma cidade pecaminosa assim? Ele podia ter escolhido qualquer outro lugar do mundo, mas por que Decápolis? Então, mas mesmo pensando assim, eles foram com Jesus. Então, continuamos, vamos ir para Marcos 5, 1 até 13. Então, eu vou pedir a alguém ajudar um pouquinho, um voluntário para ler esse aqui. É um pouco longo, mas eu acho que se eu ler isso, não vai ser tão claro. Muito obrigada. Então, uma coisa que achei bem interessante aqui é que, em vez de ser recebido pelas pessoas de Decápolis, eles foi recebido por um demônio. E Jesus, nas cidades, geralmente quando ele chega lá, eles assim já vai celebrando e tudo isso, mas aqui foi um demônio. E se eles sabiam, né, se era Jesus, eles não foram até ele. Né? Esse demônio sabia que foi ele por causa ele sentiu presença, né? Então, uma outra coisa que também assim senti muito, né, achei que era muito interessante é que o nome do demônio é Legião. E eu achei que era só um nome, né? Mas na Bíblia ele fala nós somos muitos. Eu achei que tinha muitos demônios dentro das cidades, mas não, significava que tinha muitos demônios dentro só um homem. E só para vocês imaginar, era comparável a 6.000 soldados romanos. Então, como você diz, os demônios sim, obrigada.
a Jesus e que enviassem para os porcos. E Jesus aceitou, assim, o pedido. Eles entraram na água e depois se afogaram, curando o homem. Então, outra coisa que eu vou pedir um voluntário para ler é Marcos 5, continuando, né? 5, 14 até 20. Alguém quer ler? Então, muito obrigada. Então, como a Thaís falou, os donos dos porcos ficaram, assim, furiosos. E eles contaram para todo mundo o que aconteceu, um milagre. Mas, em vez de as pessoas comemorar e ficaram, assim, felizes, a ironia disso é que eles, em vez de eles ficaram, né, como eu falei, comemoraram, ficaram felizes e falaram, oh, uau, ele podia, assim, curar meu filha, ou ele pode nos ajudar. Né? Eles ficaram com medo de Jesus. Né? Eles estavam tão acostumados com o pecado e o mal que isso se tornou normal. Então, quando Jesus fez um milagre, eles não conseguiram chegar ao bem. E estavam assim cegos, pensando que seu poder ia trazer mais mal que, né, o bem, perturbando o modo de vida que eles tinham. Então eles falaram para Jesus e os discípulos para sair da cidade, né? E o homem que foi curada, ele foi até Jesus implorando, falando, por favor, me leva, né, junto com você, eu não quero ficar aqui, né? Mas a resposta dele foi não, porque, né, para o homem, provavelmente esse foi tipo um tapa da cara, né? Ele sentiu abandonada e comparando para hoje em dia, quando o resultado não é o que nós queremos, ou nós não recebemos o que nós pedimos, é porque não é o momento certo, ou não é que nós precisamos. E, às vezes, quando recebemos um não de Deus, nós sentimos abandonados e sozinhos, como se Deus não está ajudando, como o homem possuído. Mas Jesus tinha outros planos, né, para ele, né, e deu uma missão para ele, algo que ele podia cumprir. Era só ele que podia cumprir, não podia ser Jesus e os discípulos, tinha que ser ele, porque só ele podia, né, chegar até essas pessoas. Né, é para compartilhar o milagre que aconteceu para as outras pessoas. Né? E um tempo depois, Jesus voltou para a cidade e no mesmo lugar, agora ele foi bem recebido por causa de um homem, né, que deu um testemunho que ajudou assim transformar essa comunidade. Então, agora eu pergunto para vocês hoje, qual é nosso outro lado, né? Pode ser terra assim, né, demonic, não pode não ser terra assim demonic, mas pode ser um país estrangeiro, uma comunidade diferente, né, ou até mesmo territórios ideológicos opostos, né? E precisamos ter coragem para dar nossos testemunhos aos outros que são diferentes de nós. Não importa se eles assim fumam, se eles, né, cometeram um pior crime que existe, se, né, eles são da comunidade assim, LGBTQ, né? Mas você nunca devia deixar de falar sobre Jesus, porque eles são do outro lado, porque todo mundo merece salvação.
né? Como os discípulos, né, tipo que os discípulos tinham um preconceito, como é que fala? Preconceito das pessoas, né? E nós não devia ter esse tipo de coisa quando falamos de Jesus. Então, para concluir, Deus está usando você da mesma forma que Ele usou o homem possível para transformar as outras pessoas também.